Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindo mais uma vez aí ao meu canal. Diariamente eu estou aqui fazendo uma análise do mercado americano, principalmente da Nasdaq, que é o nosso ativo que a gente analisa e opera. Então eu já peço aí para você, não esquece, clica aí no sininho para ativar as notificações. Todo dia que eu fizer um vídeo você vai receber essa análise. E também curtir aí, fazer um comentário, né, para ajudar aí na divulgação do canal, tá bom? Bom, o dia de hoje foi um dia extremamente excepcional. Eu estou trocando de microfone, comprei um novo, espero que vai chegar aí nos próximos dias. Enquanto isso, eu estou usando esse. Acho que agora deu uma melhorada e espero que vocês gostem aí do conteúdo. Hoje foi um dia excepcional, um dia que na história, e a gente pode falar isso com propriedade pelos dados que saíram aqui, eu vou mostrar para vocês. Essa volatilidade de hoje, essa amplitude, ou seja, da mínima para a máxima e o percentual de alta que teve aqui o S&P principalmente e a Nasdaq, foi a maior alta, a terceira maior alta. Eu vou mostrar esse dado para vocês que fica mais claro para vocês entenderem o tamanho, a dimensão e para quem está vivendo isso, né? Para quem está operando o mercado e vivenciando isso, está sabendo o que é esse mercado. Então tá aqui, né? Aqui ele leva em comparação, inclusive, o S&P, tá? Ele subiu 9,5, né? 9,52. Essa é a maior, uma alta, né? Uma alta única de um day, de um dia, uma alta, né? Desde a Segunda Guerra Mundial. Então, anteriormente havia sido aqui na crise de 2008, né? Quando os mercados caíram em mais de 50%, né? Que foi uma das piores crises que, inclusive, teve um colapso mundial. Quem lembra, né? Vai tá bem, a gente lembra disso aqui. E ó, abriu, ó, aqui foi a pandemia, né? Que foram 9,3. Então, assim, o mercado hoje foi realmente algo surreal. E, assim, quem me acompanha nos vídeos e quem me acompanha aí no canal, onde a gente está sempre falando, eu vim alertando, né? Desde a semana passada, quando teve essa alta, eu falei assim, ó, pessoal, a precificação dessas tarifas, elas já estão aí no preço, né? O mercado caiu praticamente aqui desde o dia 26 de março. Se você quiser excluir esses 2 dias aqui, vai desde o dia 1º. Então, assim, um, dois, três, e uma queda que se a gente colocar aqui no gráfico mensal ou semanal, ela levou essa queda aqui, ela levou o preço da Nasdaq para agosto do ano passado, né? Então, assim, surreal, né? E se você olhar por semana aqui, ó, ele vem caindo, né? Desde fevereiro. Então, uma semana, duas, três, quatro, cinco, 6 semanas tirando essa daqui de queda. Então, é um negócio realmente assim que é uma volatilidade. Tudo está sendo assim em grandes proporções, né? Atirar aqui, por exemplo, se a gente pegar no gráfico diário, a gente já vê uma amplitude aqui que até então eu nunca tinha visto na minha vida, até olhando para trás aí na época da pandemia. Você pegar um dia em que a Nasdaq de mínima para máxima fez 2.600 pontos. Isso é uma movimentação, isso é uma movimentação de semanas, às vezes até mês, porque a gente já sabe aqui, ó, você vê aqui, né, anteriormente, as movimentações de dia aqui, elas eram 300 pontos, cabeça, 350, quando mais 600, você pega uns dias assim mais voláteis, ó, aqui foi 800, 600, então assim, muito difícil você pegar um dia que teve 1.000 pontos, muito difícil, e agora estamos falando de 2.000 e quanto? Eu esqueci aqui. 2.600. Cara, isso é muito surreal. Isso é muito surreal. Para quem não tem noção, né, de ganho,
Se você pegar um micro, que é esse código aqui, né, o MNQ, um micro, cada um ponto são $2. Então, faz as contas aí, né? 2.000 pontos, um micro, seria $4.000. É muita coisa. Então, vamos lá, vamos. E hoje eu vou preparar uma. Hoje eu vou falar um pouquinho, talvez o vídeo fique um pouco longo, mas paciência. Quem quiser conteúdo com qualidade e com bastante detalhe é aqui, né? Então, hoje eu vou falar sobre o CPI, né? O famoso o índice de preço ao consumidor, né? Índice de preço ao consumidor, que é a inflação para o consumidor. Esse dado vai sair amanhã, 8h30. É um dado extremamente volátil, que vai trazer volatilidade. Eu vou mostrar para vocês. Então, assim, para quem não entende o que é CPI, se quiser mais uma explicação, coloca um comentário aí no YouTube, que a gente depois pode trazer um pouco mais de detalhe, um vídeo especialmente só explicando esse indicador, tá? Ele sai uma vez por mês. E basicamente, então aqui um overview, né? O forecast é assim, a previsão que o mercado está esperando. Então, o CPI, esse CPI, ele tem o CPI anual, que é esse year to date, né? Essa é uma sigla em inglês. Ele tem o CPI mensal, e aí ele tem o core. O que é o core? Ele exclui alimentos e energia, porque são itens de muita volatilidade. Então eles tiram isso para ver efetivamente os itens mais estáveis, se a inflação realmente está acelerando ou não. Então, quando a gente olha esse indicador, quando vai sair amanhã, a gente dá mais prioridade para esse e para esse, tá? Obviamente que esses aqui também são importantes, mas o mais importante é esses dois. E o que acontecer? O que o mercado está esperando, né? Então, no anualizado, ele está esperando 2,5, uma queda. Beleza. Então, o que a gente pode fazer aqui, um exercício bem rapidinho, só para fazer. Então, ó, se eu considerar se o CPI, vou fazer aqui mesmo, se o CPI vier baixo, ou seja, se ele cair, isso é bom para a bolsa, tá? E aqui, ó, uma pesquisa feita com 36 economistas, eles estão estimando o valor mais alto 2,8 e 2,5 o mais baixo. E o mercado, ou seja, o que se espera, né, é que venham em 2,5, que os economistas estão estimando, né, que a ideia é que venha 2,5. E o anterior veio 2,8, então eles já estão precificando uma queda. Então, se aqui vier um número 2,5, 2,4, 2,3, abaixo de 2,5, isso pode gerar um dado positivo na bolsa, tá? Mas vamos analisar os outros. E o mensal? O mensal, ó, eles também estão esperando uma queda de 0,2 para 0,1. E as estimativas é de que seja 0,2 e 0. Então, ótimo. Se vier 0,1 ou menor que isso, bom para a bolsa. Tendência é que a bolsa suba, tendência, tá? Agora, e o core? Bom, aí o core, que exclui o que eu já falei, alimentos e energia, ele está esperando 3 de um anterior de 3,1, então uma leve queda, tá? E aqui eles estão estimando, as pesquisas dizem que pode vir entre 2,9 e 3,1. E assim, se a gente olhar, depois eu vou mostrar até aqui, ó, que aqui a gente vê o histórico, né? A gente vê como que está a tendência, né? Então tá aqui, ó, esse indicador que vai sair, né? A inflação. E aqui tá cadê o core? Deixa eu achar o core, tá aqui, o mensal. Então, ó, se a gente vê, ó, ele veio em fevereiro 0,4, caiu para 0,2 e agora eles estão esperando 0,3. Então tá, se ele ficar, seria maravilhoso se ele viesse 0,2 aqui, tá? Se ele viesse 0,2 seria muito bom, para mostrar que a inflação está controlada.
E o anualizado, esse core aqui, ó, esse aqui, ó, esse também está meio estável, o anual, né? Esse aqui é o mensal, esse aqui é o anual. 3, 3.2, 3.3, aí 3.1. Então agora 3. Seria muito bom se esse número vier realmente 3 ou menos. E aqui também, se vier, na verdade eles estão estimando um alto, então se vier 0,3 aqui, o mercado vai falar, ah, a inflação não está controlada, aí fica aquela dúvida, né? Então assim, ó, se viesse aqui, ó, 0,4, 0,3, 0,2 e aqui se vier 0,1 ou 0, seria maravilhoso, seria muito bom. Então, é, aqui é aquele que eu falei, né? A inflação com tudo, aqui inclui tudo, né? E aqui também, ó, ela estava 2,9, 3, aí veio 2,8 e agora 2,6. Se vir 2,6, 2,5, isso é muito bom. Vamos continuar lendo aqui que tem umas informações bem legal aqui. Então aqui, ó, eu já falei, né, o mensal, aqui é o anual, o mensal 0,3, o anterior foi 0,2, eles estão esperando entre 0,5 e 0,2. Então tomara que venha 0,2 ou menos, tá? E aqui ele dá uma explicação geral, né? Ó, se ele vier alto, isso se poderia esperar uma queda, uma fraqueza, né, nas bolsas americanas e aí fortalece o dólar e os títulos do governo, renda fixa. Então, renda fixa sobe, dólar sobe, bolsa cai. Se ele vier abaixo do esperado, isso fortalece as bolsas, enfraquece o dólar e os títulos do governo, ou seja, a renda fixa diminui, fortalece a renda variável. E aqui tem alguns, o banco Wells Fargo, né, um dos maiores bancos aqui, né? Ele faz uma série de comentários, vamos tentar para pegar só o mais importante aqui, né? Então, ele está falando assim que eles esperam que a inflação, o CPI, né, ele caia para o menor nível nos últimos 6 meses. Isso seria fantástico, seria muito bom. Entretanto, ele está falando aqui, né, que essa queda seria basicamente refletida na energia, né? Energia e também, cadê? E também aqui, ó, em alguns produtos, por exemplo, dá o exemplo do ovo, né, que o preço diminuiu bastante aqui, caiu bastante. Então, o CPI eles estão esperando o geral, né? Agora o core, ó, que eu expliquei, né, que ele exclui alimentação e energia, eles estão esperando uma alta. Talvez aqui que ele aumente do mês anterior de 0,2. Entretanto, se a gente considerar assim, se olhar ao longo, né, aqui já seria aquela taxa anualizada, ela vai ser a menor desde 2022. Então, isso seria bom. Isso seria muito bom. Então, tem outros bancos que fazem uma série de perspectivas aqui, mas o mais importante é isso aqui, ó. Como que foi o anterior, o mês anterior? Foi em março, saiu em março às 8h30. Quando ele saiu, ó, isso aqui o DXY, tá? A moeda DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Então, o dólar caiu, a bolsa subiu. E ó, os títulos também. Os títulos deram uma subida e depois caíram. Tá? Então, assim, por que que eu estou mostrando isso? Porque, assim, às vezes a gente fica enviesado, para quem faz day trade, né? Sai um dado desse, aí você vê essa porrada aqui, você fica congelado, esperando, não, mas pera. Aí você fala, vou comprar, e você compra aqui, é o que o mercado fez. Praticamente voltou. Então, esse aqui eu vou mostrar no gráfico. Então, a gente vai lá para o dia 12. Eu vou trazer aqui o gráfico para o dia 12, só um minutinho. Então, tá aqui, pessoal, ó. O mercado vinha aqui, subindo devagarzinho, e aí saiu o dado, ó, 5 minutos. Isso aqui era nas épocas de que o mercado fazia 300, 400 pontos num dia, tá? Então aqui, ó, ele deu uma porrada de 200 pontos praticamente. Deu 5 minutos, voltou, caiu, depois subiu de novo, ficou aqui, subiu, e aí deu a abertura. Aí aqui tem que entender o que estava acontecendo durante o dia, outras coisas, outros dados que saíram. Depois o mercado até voltou, né? E acabou subindo
né? Então, assim, fiquem atentos, porque quando o mercado der a primeira porrada e você não pegar, espera, tranquilo, ó, voltou na média, voltou perto da média, aí você faz uma compra, ou se o número vier ruim, né, e ele der uma caída, espera, ele dá uma chacoalhada depois, né, não fica só porque, o dado é bom, o Gutenberg falou que se é bom, sobe, então vou comprar. Não, não é assim, tá? Tem que ter um cuidado aí, porque aqui tem muita manipulação e tem o pessoal que entra antes, enfim, aí não vou entrar nesse tipo de detalhe, tá? Então, sobre o CPI, é isso. Eu acho que esse é o principal indicador amanhã, exceto alguma, alguma postagem do Trump. Mas vamos ver o que que tem, assim. Tem dados de seguro-desemprego, né? Pedidos semanais de seguro-desemprego seria também bom, apesar de ser um dado muito fraco, né? De média, muito baixa importância aqui, seria ideal que esse número caísse, né? Eles estão esperando 1,8, o anterior foi 1,9, quase a mesma coisa, né? Então, se ele vier em linha, agora se vier uma queda bem expressiva, tipo 1,7, 1,6, isso também ajudaria para mostrar. Tanto que se a inflação vier caindo e a taxa de desemprego também caindo, seria muito bom. Muito bom mesmo. Aqui é o pedido, ali é o anualizado, pedido semanal, e aqui é o mensal, tá? Perdão, aqui é o semanal. Esse aqui sai por semana. Então, saiu na primeira semana de abril, vai ser na segunda semana de abril. E esse número também ele está muito flat, né? Ele quase não muda. Então, só se vier de novo. Fiquem atentos para se vir um número muito divergente, né? Ou muito para cima ou muito para baixo. Logo em seguida, às 9h30, ó, tem que falar desse Fed aqui, ó, Logan. Então, bem na abertura. Então, fica atento, fica atento. Meio-dia tem essas taxas das juros para hipoteca, né? Casa própria. E que mais? Fed, tem mais um Fed ao meio-dia. E basicamente é isso. Então, muita atenção. O mercado realmente está assim, surreal, surreal. Estava olhando aqui, né? A gente estava comentando hoje que o mercado ele ele está tendo assim candles absurdos, né? Hoje ele fez esse candle aqui, né? E hoje foi muito engraçado porque eu vi quando saiu essa notícia e olha para você ver como às vezes você não está concentrado 100% dedicado, você acaba é até perigoso, né? Porque assim, eu vou mostrar aqui a postagem, né, do Trump. Então essa foi a postagem. Quando eu vi, eu li, né, rapidamente, porque não está mostrando tudo aqui, ó. Eu vi assim, 125 de tarifa na China. Cara, eu ia fazer uma loucura, assim. Só que aí quando eu vi que eu vim para o mercado, ó, vocês podem ver aqui, ó. Que hora que foi isso aqui? Ah, é que agora eu não, enfim, foi nesse minuto aqui, ó, quando saiu essa hora aqui, ó. Se não me engano, foi aqui às 13 horas. Aí o mercado subiu, o mercado, só que aí foi isso, ó. A notícia depois, ele falava depois que ele estava suspendendo as tarifas por 90 dias com os países que não fizeram reciprocidade, não taxaram os Estados Unidos. E aí, quando eu vi o mercado, eu fui pequenininho. Eu falei, tá subindo, eu vou subir. Fui subindo. Só que aí, pô, aqui é um tipo de coisa, pessoal. Principalmente agora quem tá na conta Take Profit. Você pode fazer o tanto que você quiser por dia, não tem regra de consistência. Aqui era para arrebentar, né? Aqui era para arrebentar, porque nós estamos falando aqui, ó, de um candle de 600 pontos em 5 minutos. Mas se a gente falar em 10 minutos, nós estamos falando de 1.000 pontos. 1.000 pontos. Você está com 2 micros, você pega metade aqui, cara, você faz, sei lá, US$ 2.000. Brincando. Brincando. Sem nenhum tipo de exagero, hein? Não estou falando aqui para entrar nem com mini. É 1 micro, 2 micros. Então, e aí depois, ó, depois tem aquilo, né? O mercado estica, estica, estica. Imagina você comprar aqui, né? Ah, vou comprar aqui. Aí o mercado vem e dá essa volta aqui. Então, ó, tem que ter essa noção. Se o mercado
cara, subiu aqui 1.000 e sei lá quantos pontos, ele vai ter uma volta, né? Nada sobe para cima, é uma onda. Subiu, voltou, tome de novo os 400 pontos de novo aqui, ó, praticamente. Aí foi lá em cima, ó. Ele fez aqui, ó, e andou até aqui. Então ele andou 500 pontos, ó. Aí o que que ele fez? Voltou de novo. Onda. Voltou 300 e 400, né? 300, 400 pontos. Voltou, subiu. Aí, ó, aí pronto, era esperar, ter paciência e pronto. O mercado fez isso a tarde inteira, inteira, tá? Então, assim, que tem, né, para amanhã? Atenção, muito cuidado. Imagina quem estava aqui, ó, viu esse candle, ou quem estava aqui vendendo aqui, ó, estava aqui vendendo. Tem um trader. Eu não vou gravar, eu não vou mostrar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e aí eu vou mostrar amanhã. É, Então, assim, tinha um trader que ele estava que ele estava vendido aqui, ó, e ele estopou aqui, aí eu show aqui por aqui, e aí ele saiu. Ah, esse não estopa para ver, ó, arregaçado, ia quebrar tudo que ele tinha. Bom, pessoal, é isso. A Apex ainda não está com a promoção que normalmente ela costuma fazer, que é de 90%. Eu vou abrir aqui, ela deve abrir a promoção aí nos próximos dias, então na verdade ela não está com 80%, ela está com 71% de desconto. Esse é o cupom, se eventualmente você for comprar alguma conta da Apex, utilize esse cupom. E, mais uma vez, agradeço aí, curtam, compartilhem. Boa noite, até amanhã.